Estamos começando o nosso programa Câmara Entrevista. E hoje, para falar mais um pouco sobre as mulheres, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara o produtor cultural Luiz Carlos Carneiro, que vai falar para a gente sobre um importante projeto que está sendo realizado na cidade de Lins, que é o projeto Trilhando o Passado Feminino em Lins, experiência de vida e ensinamento inspiradores. O interessante é que esse projeto está sendo elaborado e produzido com mulheres da comunidade. São mulheres da cidade de Lins que têm uma história e têm deixado um legado e que agora, através da iniciativa deste projeto, vai ficar eternizado. Seja bem-vinda aos estúdios da TV Câmara. Conte pra gente, como surgiu esse projeto? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Essa oportunidade de estar falando sobre um projeto que tem esse objetivo principal, que é justamente isso mesmo, resgatar a história do passado das mulheres que atuaram e ainda estão atuando em Lins, né? E Lins é uma cidade maravilhosa, tem um palco maravilhoso para as artes, para a cultura, para a arquitetura e tal. E, de uma certa forma, esse lado precisa ser explorado com mais atenção e oportunidades, né? Eu cheguei em Lins em 2016, eu estive morando em Portugal por 8 anos e viver na Europa é um passado que você acaba conhecendo, a arte, a cultura, os teatros e os museus, né? Então eu tive muita oportunidade de interagir com isso, né? E inclusive estudei lá, fiz mestrado, e essa valorização da cultura, e os portugueses também têm muito essa paixão pelo Brasil e admiração, né? E lá, conversando com outras pessoas, conheci um amigo meu, que se chamado Guilherme de Freitas, que ele é um ator profissional e ele estava encenando, fez mestrado em artes também. A gente fez um trabalho paralelo lá, nesse projeto dele, que se chamava Coração de Basalto, que é a história do imigrante que vai para conhecer Portugal e acaba ficando, trabalhando e faz uma carreira lá também, né? E como eu estudava numa área de mestrado, ele estudava na outra, na área de arte e cultura, né? E aí ele veio para o Brasil antes e começou a novamente implantar esse projeto em São Paulo. E aí eu voltei depois de 2 anos seguintes, foi o prazo que eu estava terminando meu mestrado. E aí, ao voltar, nós conversamos novamente. Ele estava lá em São Paulo apresentando essa peça e eu convidei ele para que a gente estudasse a possibilidade de trazer essa peça para Lins, né? E isso aconteceu em 2016. Foi apresentado em Lins. O nome da peça era Coração de Basalto. E houve uma parceria na época com a Secretaria de Cultura, né, o Mauro Júnior, na época o prefeito era o Edgar, né? E nós conseguimos apresentar uma pré-estreia, estreia, né? E houve realmente uma repercussão muito positiva, né? E decorrente disso, nesse processo de estar fazendo esse trabalho, surgiu a ideia também de mapear a cidade num aspecto cultural e turístico, porque existe, se você pesquisar no Google hoje, né, quais os pontos principais turísticos de Lins, né? Você encontra, naquela época, encontrava 10. E desses 10, a maioria eram as igrejas, instituições já antigas de Lins e tal. E a gente percebia que existia muito mais além disso, né? Então eu comecei a mapear o aspecto cultural da cidade. E aí estive na prefeitura, estive na DETEC, na incubadora na época, né? E com isso surgiu esse desenvolvimento de trabalhar esse processo. Só que na época não existia condições financeiras para isso. E aí eu estava buscando patrocinadores para tentar implantar esse processo, né? E por sorte, com o passar do tempo, houve outros desdobramentos desse processo, e um deles é o resgate histórico de vários aspectos culturais da cidade. Por exemplo, as personalidades que existem em Lins, que uma parte já ainda reside em Lins, outra parte já está em vários lugares do mundo, do país, do Brasil e do mundo, né? E tem sempre aquele sentimento, poxa vida, minha cidade, quando se fala em Lins, quando se fala, por exemplo, no linense, o elefante da Noroeste, isso chama muito a atenção de muitas pessoas, né? E faz aquela lembrança surgir no coração das pessoas, né? E aí, olhando essa questão do aspecto histórico, Lins vai completar esse ano 104 anos. E desses 104 anos, qual o papel da mulher na história política e social, né? Então, falando na questão política, só tivemos uma prefeita, que foi a Valderez Moya, ela esteve em 2 mandatos, né? Vice-prefeita, uma única mulher, que é a Keiko Kurimori, que só teve um mandato, né? E depois disso a gente trabalha a questão das vereadoras, né? Que surgiu a minha
a oportunidade de falar na Câmara no dia 4 de O senhor março. esteve aqui na Tribuna Livre, Isso, falando sobre o meu projeto em comemoração a março, principalmente ao dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. E conversando com os vereadores, com o presidente da Câmara, Perini, depois conversando interagindo na tribuna da Câmara com as vereadoras e tal, veio aquela questão, né? Quantas vereadoras mulheres passaram pela Câmara Municipal nesses 104 anos quase, né? Já vai completar. Então, foi-se a conclusão de que eram 8, sim, além das 3 que estão atual na legislatura, que seriam somando 8 mulheres, né? E nesse processo também foi muito interessante, por quê? Porque eu não sabia da história, né? A vereadora Tânia Bueno, ela tinha feito uma apresentação de uma proposta de criar uma galeria das vereadoras, para destacar esse papel, né? E ela, inclusive, na sessão seguinte, mencionou meu nome, a minha apresentação, agradeceu que, inclusive, a oportunidade de eu ter falado sobre a valorização da mulher, ela conseguiu novamente apresentar a proposta e foi aprovado, né? Então, parabéns para ela, parabéns para as mulheres de Lins que conseguiram essa oportunidade de ter mais um registro na cidade, né? E através da Lei Paulo Gustavo, foi possível então financiar esse projeto que está acontecendo. Faz quanto tempo que iniciou a elaboração do projeto e como foram escolhidas essas mulheres? Então, boa pergunta. Essa questão, já existia uma pesquisa anterior de mulheres de outras personalidades que infelizmente já faleceram, né? E aí houve essa oportunidade que antes não tinha como meios financeiros para viabilizar esses projetos, inclusive até a ideia surgiu na época de fazer um livro, fazendo um registro dessas personalidades, né? E aí, há mais de 8 meses atrás, aí eu já comecei a fazer sabendo que existia a Lei Paulo Gustavo, mas não tínhamos ainda a ideia de quando que haveria edital ou não, mas já comecei a fazer um resumo, uma pesquisa mais apurada daquilo que já tinha nesse acervo de pesquisa anterior, e aí eu chamei a atenção do aspecto da mulher. E aí, pesquisando isso, quais as mulheres que poderiam estar sendo entrevistadas, né? Porque existem muitas mulheres, Lins também faz muitos eventos voltados para as mulheres, né? E aí eu pensei, poxa vida, mas qual o papel da mulher nas instituições, né? Aí, para contemplar os vários segmentos e atividades diferentes, sim, né? Aí surgiu, né, como já tinha falado na questão da política, a Valderez e a Keiko. Aí depois, no lado social, o líder comunitário, a Cida Saldanha, que já é reconhecida na cidade há muito tempo, já atua em várias instituições, principalmente no movimento negro, né, apoiando o Conselho Tutelar e outras entidades e tal. E ela, convidando, ela aceitou, né. Depois veio a Zoraide Bragante, que foi a primeira enfermeira concursada a passar no concurso em Lins. legal, Que atuou como agente cultural há muito tempo. Ela fez um trabalho, inclusive, ligado à Cruz Vermelha. Ela foi trabalhar na Amazônia com as tribos indígenas, ligada ao exército, né? E fez mais de 30 partos das comunidades indígenas lá, e ela tem uma experiência de vida muito grande para contar. E depois temos a Renata Golmia. Renata Golmia, que foi uma das primeiras delegadas a assumir a Delegacia da Mulher em Lins. Já muito nova, ela assumiu, passou no concurso, foi delegada a partir dos 23 anos de idade, e depois, lá em São Paulo, aí ela veio para Lins e assumiu a delegacia. E todo mundo conhecia um pouco dessa história, mas a comunidade inteira, como no aspecto geral, assim, não sabe, né? É importante que esses registros, para quem está chegando agora, que estão os adolescentes ou esse público mais novo, vai ter um lugar onde procurar e conhecer essas mulheres, porque são muitas informações importantes que estavam soltas. Exatamente, exatamente. Justamente isso, porque é aquela história, né? Na própria Câmara, quando eu fui me apresentar para propor lá para o vereador Perini a proposta de estar falando na Câmara, ele mesmo foi relembrando, ele trabalhou com a Renata, que ele é da Polícia Civil, né? Outras pessoas também, tem uma ligação entre essas mulheres. E o fato de escolher essas 5 mulheres é justamente buscando o quê? O aspecto que você colocou muito bem, que é o quê? A valorização dessas experiências inspiradoras para as mulheres e as futuras gerações. Porque não é só as mulheres que precisam ouvir essas histórias, sim, os homens principalmente. Porque uma curiosidade, pegando esses depoimentos, o senhor já ouviu todas? Já. Então, ouvindo esses depoimentos, conversando com essas mulheres, que são mulheres influentes, em vários tempos, né, em tempos diferentes, que a gente sabe que mesmo nessa luta ainda existe muita diferença, ainda existe um
um esforço maior desta mulher para se firmar dentro da comunidade. O senhor percebeu algum aspecto que as ligam? Alguma coisa que todas têm? Fala, a diferença dessas mulheres foi porque uma característica. Todas elas têm essa característica? Olha, Mesmo sendo diferentes? que pergunta, hein? Olha, daria para fazer 2 horas de entrevista só para responder essa questão, né? Porque realmente a gente não pode dar spoiler aqui, né? Porque a pergunta é bem sugestiva, né? E o que acontece? Nós já temos com o trabalho mais ou menos em torno de 70% concluído, porque foi todo um processo de preparação que começou a partir... O edital foi de 2023, né? Nós apresentamos, nós fomos selecionados. Naquela época eram 15 projetos, aí depois houve um remanejamento, porque muitos segmentos não apresentaram proposta, então a Secretaria de Cultura remanejou e aí houve a oportunidade de mais 2. Então nós temos na cidade de Lis hoje 17 projetos de curta-metragem, mini documentário sendo trabalhado. Isso gera emprego e renda a muita gente, tanto é que nós estamos com dificuldade de contratar profissionais que tenham realmente esse lado de especialidade, que é a questão de edição de vídeo, filmagem profissional, a questão de você, é chamada aquela social media, né, que é um profissional que cuida das redes sociais, que faz todo um trabalho de divulgação dos projetos, mas tudo isso voltado para o lado profissional. Nós temos, inclusive eu, aprendendo nesse processo, nós estamos passando muito rapidamente do processo de amador para profissional. Por quê? Porque o projeto exige essa apresentação profissional de qualidade de som, imagem, iluminação, né? Então, todos nós estamos aprendendo muito com isso é muito importante, né? E agora já tem a Lei Aldir Blanc II, que já está dentro da agenda da cidade de Lins, e todos os anos, a partir de 5 anos, a partir de agora, a Lei Aldir Blanc a prefeitura vai soltar editais anualmente para contemplar diversas áreas da cultura, né? E já existe muita gente interessada, muita gente trabalhando em outros projetos também, né? Não sei se eu divaguei ou fui respondido da sua pergunta. O senhor deu uma pincelada, mas tem uma característica igual ou não tem? Ah, sim, é isso, bem lembrado. O que acontece? Todas elas, inclusive feitas entrevistas individuais, agora nós vamos entrar na fase final, que é uma entrevista onde elas vão estar conversando entre elas, fazendo uma roda de conversa entre elas, fazendo uma retrospectiva desde o início do projeto, que foi dia 19 de janeiro, e nós temos o prazo até 30 de maio para concluir. Mas o meu objetivo é, a final de abril, já ter tudo concluído e maio só para os acertos finais, né? Inclusive, o objetivo é lançar antes, lá pelo dia 10, pensando no Dia das Mães. Que legal. De maio, né? Então já tem um planejamento nesse aspecto aí. O que acontece? Todas elas são mães, todas elas trilharam caminhos muito difíceis, com situação econômica muito comum à maioria da população linense e brasileira, né? Só que elas desafiaram aspectos que talvez na época delas não fosse muito comum. Por exemplo, a Keiko, ela fez engenharia, ela foi fazer engenharia quando ela estava com 2 filhos. E ela teve o 3º filho fazendo engenharia, né? O marido dela também é engenheiro, se conheceram na faculdade, né? A Renata também, ela muito nova, se formou, né, em Direito, aí foi prestar concurso público e com 23 anos já assumiu como delegada, né? Então você vê quantas histórias tem aí, né? A Valderez também, ela está com uma certa idade, não vou ser indelicado quanto à idade delas, né? Mas já é avó, né? E o lado social que as pessoas conhecem é que ela foi prefeita por 2 mandatos, teve várias interações com a comunidade, uma época diferente, como é atualmente, né? A Keiko a mesma coisa, ela foi vice-prefeita, atuou na cidade também politicamente. Agora, indo para o outro lado, né? A Cida Saldanha, nessa questão da liderança comunitária, ela tem um aspecto que chama muita atenção. E eu não vou falar, que dá vontade de falar, mas fica dando spoiler, não pode, né? Deixa que as pessoas vão ter curiosidade lá na época de assistir o vídeo, né? Mas ela tem uma família bastante intensa, muito participativa também, apoia ela apoia os filhos, mulheres netos. Que tem um tino de liderança. Já né? tem bisneto, né? Então é muito interessante. E a Zoraide Bragante é a mesma coisa. Atuou por mais de 18 anos no Conselho do Idoso de Lins, entre outras entidades também, né?
Então, elas, se um aspecto que eu chamaria assim, elas trabalharam sempre muito pelo coletivo, não só pensando no lado individual da carreira delas, né? Então, isso talvez seja esse aspecto interessante. Muito obrigada, viu, por dar esse gostinho de quero mais, para que as pessoas tenham vontade de assistir. Eu acho que é muito interessante. E realmente, a gente para pensar, se você for perceber, eu acredito que tinha alguma coisa que as ligassem de alguma maneira, né? Sim. E a gente continuando esse nosso bate-papo, você já contou pra gente que dia 30 de maio é o prazo final para encerrar o projeto? O meu projeto e os demais projetos, né? Inclusive, antes de nós começarmos a entrevista, você deu uma sugestão que eu achei muito interessante, que de repente até fica aí a sugestão para a Secretaria de Cultura e Turismo, né? O secretário Ayrton, a Carol, que faz parte da secretaria, né? E pensar numa apresentação, um tipo de um mini festival de cinema de Lins, né? Na Casa da Cultura, onde apresentaria todos esses projetos dentro de uma escala de grade de apresentações. Não sei se um dia só caberia, acho que não, mas enfim, fazer uma semana de apresentação desses projetos, porque realmente Lins está num movimento muito intenso de produção cultural, né? E isso é muito bacana. Não, e em nome da comunidade e conhecendo um pouco esse lado de todos esses projetos, a gente merece assistir, né? Não, por exemplo, as pessoas estão perguntando várias, né? Ah, quando é que vai ser exibido? Como é que vai ser passado? Tal. Então, o que que nós temos que primeiro apresentar para a Secretaria de Cultura e Turismo através da exigência do edital, né? A partir do momento que a Prefeitura, a Secretaria de Cultura deu sinal verde, nós podemos já lançar, e vai ser lançado no YouTube, no Instagram, no Facebook e tal, e nós estamos fazendo também uma coisa que faz parte do edital, nós temos que atender, que seria as contrapartidas. O que são as contrapartidas? É você apresentar esse projeto para a comunidade, como uma forma de prestação de contas também, né? Não só de financeira, mas das atividades, né? Então nós já estivemos no Colégio Estadual Tacílio Santana, as 5 mulheres, porque a agenda da escola já estava programado fazer a comemoração do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, na escola. Inclusive ele já estava com uma apresentação toda pronta, né? Os alunos fizeram essa apresentação e convidaram para que nós pudéssemos apresentar lá, né? Então foi muito, muito, muito especial aquele dia, porque nós estivemos lá de manhã, às 7h30, não, foi às 7h30 da manhã, né? E aí começou a interação, foi 1 hora o nosso tempo de apresentação, onde eu falei do projeto. Aí as 5 mulheres foram apresentadas e elas foram se apresentando por ordem alfabética. E aí, nesse tempo, houve a apresentação delas, foi maravilhoso, isso também está gravado, é fundo de cena dos bastidores, porque o meu vídeo, o curta-metragem mini documentário, pelo edital, é 30 minutos, mas nós colocamos como uma proposta adicional, vai ser 30 mais 10. Então vai ter 10 minutos a mais de bastidores para contar esses dados, porque infelizmente o tempo é muito curto. Imagine você contar a história de 5 mulheres com essas histórias maravilhosas e reduzir isso em 3, 4, 5 minutos, porque tem que caber dentro desse mini documentário de 30 minutos, né? Então eu quis colocar o bônus por causa disso, para atender um pouco mais esse lado do... E a escola, depois de 1 hora que nós apresentamos, os alunos foram falar sobre o tema na ótica deles. Já tinha feito todo um trabalho, fizeram uma peça de teatro, inclusive a Renata Golmia, como eles focaram muito a questão da importância da mulher e a questão dos diversos aspectos que geram violência contra a mulher, eles fizeram uma apresentação fantástica. Ela ficou muito emocionada, os alunos também ficaram emocionados com a apresentação dela. Por quê? Porque houve uma sintonia sem ter planejado. A fala dela com a apresentação dos alunos, né? Foi muito especial. Muito obrigado por sua presença. Eu reforço o convite sempre que precisar e desejar divulgar projetos sociais, como este ou outros projetos que surgirem, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. E agora eu peço que vocês continuem nos acompanhando, porque esse assunto interessante falando das mulheres da cidade de Lins não termina por aqui. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu estarei conversando com a Tina Rosa, que é roteirista desse projeto, e vai falar como foi escolhido, como foi elaborado a gravação dos depoimentos, como foi feito este trabalho mais técnico para que esse projeto pudesse ser concluído e apresentado até o dia 30 de maio. Continue por aí, nós voltaremos em breve.
Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar? Nós estamos retornando ao nosso programa Câmara Entrevista e eu estou aqui agora com a Tina Rosa, que é roteirista desse projeto, é poetisa, escritora, e está aí nas mãos com esse desafio, que é elaborar esse projeto que já está quase terminando. Conte pra gente como foi receber esse convite. Bom estar aqui e falar um pouco mais desse projeto, né? Quando eu recebi o convite para ser roteirista desse documentário, desse curta sobre mulheres, isso me deixou alegre, fiquei satisfeita, feliz mesmo, porque, poxa, não é todo dia que um homem chega e convida assim, olha, vamos escrever sobre as mulheres, vamos falar sobre as mulheres. Eu achei isso assim o máximo, né? De pronto eu aceitei, eu não conhecia essas mulheres todas pessoalmente, então o senhor Luiz, ele mandou, né, um mini currículo dela, pelo menos para eu já ir assim, me atenando assim, a direção e o papel de cada uma. E foi quando então eu comecei a pensar nessas mulheres. E eu comecei a pensar como mulher mesmo, né? Falei assim, de reconhecer nelas a força, aquela coisa assim que é própria da mulher. E eu achei assim que, falei, ó, vai valer a pena sim, pela vivência, e que bom que elas estão compartilhando aquilo que passaram conosco, né? E se tornar público, porque às vezes a gente olha para a mulher, a gente vê apenas um rosto ali, uma pessoa, mas não vê a essência, aquela mulher. Então o objetivo também desse roteiro foi essa chamada para a gente olhar um pouquinho mais sobre a ótica dessas mulheres. Muitas vezes, essas mulheres que a gente vê em grandes postos, com títulos, a gente olha, ou a comunidade, a sociedade, vê onde ela chegou, mas tem tanta coisa para que ela chegue naquele lugar, né? Sim, tem sim, e cada uma tem a sua luta, aquilo que o que está lá nos bastidores não aparece, né? A gente só vê a mulher ali bonita, todo certinho ali, mas até ela chegar ali, sim, o processo ele foi difícil, ele foi longo, né? Por isso que dentro do documentário eu pensei o seguinte, eu não vou escrever sobre ela, falar assim, ó, eu escrevi isso aqui que você vai apresentar, não. Eu falei assim, eu cuidei das introduções, do roteiro e tudo, mas eu falei assim, e fiz algumas perguntas norteadoras, sim, que desse para elas um norte daquilo que a gente gostaria de ouvir, que elas falassem, mas que elas não precisavam estar presas ali, elas tinham a liberdade de falar, porque era a vivência delas e não a minha. Foi isso que nós fizemos. E cada uma também pôde escolher onde falar. Era isso que eu ia te perguntar. E essa gravação, ela aconteceu em um lugar específico ou cada mulher foi feito dentro do seu contexto? Como foi feito as gravações? A gente deixou para elas também essa colocação, onde você quer estar, onde você vai se sentir melhor. Então, cada uma delas falou assim, lugar, quer aqui, quer ali, e nós fizemos. Então, bem tranquilo e natural, dentro do lugar que elas escolheram, e apenas uma fala direcionada para elas apresentarem o universo delas, que até então, assim, a gente não conhecia, estamos conhecendo ainda. E nessas entrevistas, um outro spoiler que eu vou perguntar, houve uma emoção? Você sente que conseguiu chegar no seu objetivo? Sim, eu acredito que aquilo que foi proposto saiu melhor do que a encomenda.
E a gente se emociona mesmo, tá? Porque quando a gente para e olha os bastidores da vida das pessoas, a gente vê assim que quão semelhantes somos, né? Podemos estar aqui, o cabelo arrumado, penteado, mas o passo até aqui, a gente não sabe como foi o percurso. E olha, foi satisfatório. Eu me senti assim, encorajada a nunca desistir da minha essência feminina. Eu falei lá na Escola Otacílio, na apresentação. A ênfase desse documentário pode ser assim que a mulher, ela escolhe onde ela quer estar. Ela escolhe. Por mais difícil que possa parecer, a mulher tem como escolher onde ela quer estar. É como diz, lugar da mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. E lá no finalzinho, assim, eu disse para aquelas meninas, para aquelas moças que estavam lá, professoras também, que a gente tem essa caminhada da escolha onde nós quisermos chegar. E o empoderamento faz parte, sim, desse processo. E o recado foi que mulheres se empoderem sem se perderem de si mesmas. É o que eu ia até citar, né? A gente às vezes acompanha histórias de muitas mulheres. E a gente acompanha também histórias de violência contra a mulher ou outros contextos, né? Eu acabo recebendo muitas pessoas aqui e ouvindo muitas histórias. E aí a gente para pensar e olhar que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas ela continua sendo mulher. Sim. Não é porque ela vai estar num lugar em que muitas vezes homens ocupam ou outras situações que ela deixa de ser mulher, que é o que a senhora falou agora. Mesmo estando em qualquer lugar, não se perca. Não se perca. Essa nosso jeito mulher, isso é próprio, característico nosso como pessoa. Não podemos perder isso. Eu agradeço a sua presença, gostaria de parabenizar por esse trabalho. Eu consigo perceber daqui essa sensibilidade. Obrigada. E eu acredito que foi um trabalho de excelente qualidade e convido para voltar aqui em outro momento para contar também a sua história, que é professora, roteirista. Sim. E tem tanta coisa para deixar registrado também. Obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, Obrigada. De falar de mulheres, sendo entrevistada por uma mulher. Então, assim, muito grata, agradecida pelo espaço concedido e com certeza em outras oportunidades poderemos estar conversando novamente. Em nome do presidente da Câmara Perim, eu deixo aqui para vocês os nossos agradecimentos e a Câmara está aberta para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço a audiência de vocês e convido vocês para continuar nos acompanhando. Nós estamos nas redes sociais, nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram. E agora a novidade, a TV Câmara Lins está no canal aberto, 36.3. Basta você ligar o seu televisor, colocar o canal 36.3 e acompanhar toda a nossa programação. Fiquem ligados e acompanhem tudo o que está acontecendo no Legislativo Linense. Muito obrigada e até a próxima!